E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal de Um Financeiro. Bancos privados, principalmente os três maiores aí, bancos privados no Brasil, fecharam 2.300 agências no país. Vamos entender o que está acontecendo? Já considera deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações, ativando o sininho e vamos direto aqui o que interessa. No final, deixa seu comentário também para a gente ir conversando aí. Vamos aqui então analisar essa matéria. O portal Valor Invest trouxe isso daqui para a gente com a seguinte manchete: bancos privados fecham 2.300 agências em 2025, mas despesas ainda sobem. Gente, é o seguinte: os bancos privados estão vendo que realmente os bancos digitais eles estavam certos. Havia uma tendência natural do brasileiro migrar para o banco digital e não mais visitar ou acessar agências físicas. Isso daí é coisa do passado e o custo era muito alto. A gente já está cansado de saber disso. Mas aqui a matéria traz uma coisa interessante: as despesas ainda sobem. Por que as despesas ainda estão subindo para esses bancos privados que possuem agências como o principal motor de atuação do passado, né? Porém, eles estão revendo essa forma de atuação, principalmente porque eles já começaram com esse modelo de agências físicas, né? Então, eles tinham um sistema de agências, uma rede de agências, mas eles não tinham tanta tecnologia, né, porque a operação era física, certo? E quando eles migram isso para o digital, eles precisam então agora investir muito em tecnologia e com isso o custo dispara, gente. O custo também é alto de tecnologia, de sistemas, para aí aguentar todo esse fluxo de transações, porque na agência física não tem mais atendimento, certo? Então é essa a principal questão desses bancos. Porém, eu vou trazer um dado aqui alarmante: o Itaú, somente o Itaú, fecha aí com lucro no ano de 2025 na casa de 46 bilhões de reais. Então o lucro dele cresceu 13,1% e fecha aí com essa cifra bilionária no ano passado. Então percebam que somente aqui o Itaú fez isso. Agora, se a gente for juntar os três principais bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander, fecharam essas 2.300 agências. E somente também esses três maiores bancos privados, juntos, Itaú, Bradesco e Santander, eles também, né, lucram no ano 87 bilhões em 2025. Então você percebe que realmente aí é um lucro muito expressivo, né? Se a gente for dividir aqui 87 dividido por 3, é claro que cada um em média não foi isso, né? Mas se a gente fosse tirar uma média, né, é quanto? 87, é isso? 87 bilhões dividido por 3. Vamos ver quanto isso dá aí. Isso daí, em média, seria 29 bilhões cada banco. Então você percebe que realmente é um lucro muito expressivo e ajuda as agências fechando, ajuda, mas tem esse outro lado, o custo de investir no digital. Mas os bancos abriram os olhos há muito tempo, principalmente com o Roxinho, o Nubank, né, que mostrou aí, é um case de sucesso, que mostrou que dá para tocar operações sem necessidade de agência física, certo? Então, ó, percebam aqui que o total foi 2.334 agências e postos de atendimento. Muitas pessoas podem pensar aí, é o governo, né, a situação que o país está passando. Os bancos realmente querem colher, né, a questão do número de agências, mas isso daí vem lá de trás, pessoal, vem da época da Dilma, tá? Em 2016. Eu sou uma prova viva de que isso daqui começou lá, porque em 2016 eu saí da minha carreira bancária, né? Finalizei a carreira bancária que eu tinha, passei aí por algumas instituições financeiras, então estavam já com essa proposta, né, de mudar para o digital. Na instituição que eu trabalhava, falava-se menos tijolo e mais algoritmo. E olha só o que a gente tem hoje. Além de algoritmo, nós temos inteligência artificial. O Nubank utiliza muito inteligência artificial ali no seu aplicativo. Por isso aí ele tem lucro também na casa de bilhões de reais, né? Próximo aí 4 bilhões de reais. Foi até mais que o Banco do Brasil no trimestre anterior, né? Então percebam que realmente essa proposta de digital, ela vem lá de trás. Então em 2016, 10 anos atrás já se falava isso nos grandes bancos. Porém, a gente está vendo agora a aceleração disso, né? O Itaú fechou 50% das agências, pessoal.
E agora a gente vê aí com um número alarmante, agências em 2025 somente na casa de 2.334 que estão fechadas. Então percebam aí, é um custo que eles têm, eles reduzem por um lado, né, esse custo de agências físicas, pessoal, tecnologia, ali segurança, né, seguros que eles têm também ali nas agências, e até muitas vezes as próprias agências físicas, elas são do próprio banco, né? Então os bancos precisam muitas vezes até vender aquilo ali para transformar em dinheiro, porque o capital está imobilizado em um terreno, em um prédio, né? Então o banco ele vai se capitalizando com esse fechamento dessas agências, e se for a agência não for alugada, né? Ele tem ali aquela venda daquele prédio, e com isso ele leva também uma grana com esta operação, com esse fechamento dessa agência nesse sentido. Então eles precisam investir em tecnologia, né? Com isso eles elevam também esse custo, mas ao mesmo tempo estão lucrando absurdamente no Brasil. Você viu aí 87 bilhões os três grandes bancos juntos, né, no ano de 2025. Então a matéria ela quer frisar isso daí realmente, que os bancos têm custo, mas o lucro é estratosférico, tá, gente? Não tem comparação. Realmente eles lucram bastante apesar de tudo isso. Então as fintechs mostraram e provaram aos grandes bancos que eles estavam certos, e eles então agora, os grandes bancos, né, estão eliminando essas unidades físicas. Ó, olha os dados aqui, ó. O Bradesco fechou 1.356 unidades, né, e ainda tem ainda 3.450 agências físicas no Brasil. É muita agência ainda, tá? O Santander eliminou 579 unidades e atualmente ainda tem 1.685 agências. E o Itaú baixou as portas de 399 pontos, isso em 2025. Ainda tem 2.529. Para o porte do Itaú, né, ele ainda tem aí uma quantidade de agências significativa, né? E o Bradesco mais ainda, né? 3.450. Então o Bradesco tem quase 1.000 agências a mais que o Itaú. Isso terminando o ano em dezembro de 2025. Então tem espaço ainda para eles cortarem muitas agências. A gente vai ver aí isso acontecendo bastante, tá? Eles ainda vão continuar com o sistema de agências, tá, pessoal? Isso daí não vai ser eliminado 100%. Vai ter ainda, com certeza, agências físicas, porque esses bancos começaram com esse modelo de agências lá nos anos 70, 80, né? 90. Isso daí era sinônimo de crescimento, né? Um banco era sólido quando ele tinha muitas agências no país. Então, hoje na era moderna, isso daí já é ultrapassado, é um modelo que já morreu. O próprio presidente do Itaú falou isso, é um modelo já ultrapassado, já morreu esse modelo, é antigo, e não há necessidade, principalmente com os smartphones hoje, você ter uma agência na palma da mão, certo? Eu não vou em agência física de banco há muito tempo, né? Isso é loucura, mas tem pessoas aí lá nos rincões do Brasil, né, que tem muita dificuldade. Então, esses bancos, principalmente os bancos públicos, ainda se fazem presente, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, para ter um atendimento a essa população aí menos assistida, né, dos locais mais distantes aí, dos interiores, principalmente aí do nosso país, tá certo? Mas até essas agências muitas vezes estão sendo fechadas, estão colocando só uma agência, a pessoa tem que se deslocar e gastar muito tempo nesse deslocamento, tá ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês, essa informação, atualizando aqui como fechou realmente, então, o ano de 2025, em questão de agências físicas que ainda estão abertas e as que foram fechadas, dos três principais bancos privados do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Banco do Brasil e Caixa tem uma quantidade aí maior, nós já fizemos um levantamento, né, e fizemos também aqui vídeos para o canal a respeito dessas duas instituições públicas, né, e aqui são as instituições privadas, tá ok? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês, obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima aqui no canal John Financeiro. Comenta aí embaixo o que você acha, você está gostando desse movimento? Você ainda frequenta agências físicas? Comenta aí embaixo, a gente vai conversando nesse vídeo. Até a próxima, pessoal, valeu!